levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Lauren Lawson, Bob Cornell, Dan Burt e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito contentes de poder estar com você. E quero começar o programa hoje de onde paramos no programa passado, com o seguinte: o que vocês acham sobre o que eles ensinaram e pregaram sobre a Nova Aliança? Eles não conheciam como Nova Aliança até que Paulo chegou e por aí vai. Mas o que vocês acham que foi pregado ali durante aquele tempo? Acredito que temos que voltar para o entendimento judaico de o que aconteceu no ministério de Cristo. E o Bob mencionou um grande raciocínio. O que eles pregaram? O que eles diziam? A aliança antes para a igreja primitiva era simples. Jesus era o Messias, ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Quem acreditava em Jesus como Messias recebia o perdão de pecados e o dom do Espírito Santo. Então, o entendimento da nova aliança para eles era aceitar Jesus como Salvador e como Messias. Não entendiam os detalhes do que a cruz comprou, mas estavam experimentando tudo que a cruz traz para mim e para você hoje. Eu acho que eles nem tinham ouvido falar do termo Nova Aliança. Eu acredito que talvez tivessem escutado, porque Jesus, na noite antes de ser crucificado, na ceia do Senhor, disse: "Essa é a nova aliança em meu sangue." Então o Espírito Santo os fazendo lembrar das coisas que Jesus falou, mas eu estou falando mais de Antioquia, certo? Talvez a melhor maneira de dizer o que estamos discutindo seria que a nova aliança é Jesus, e entendendo que ele é o Messias e aceitando a ele. Essa é a mensagem dos primeiros 10 anos da igreja. Então, depois de 10 anos, Pedro recebe a revelação que os gentios podiam ser salvos, e então, quase que imediatamente depois daquilo, vemos Atos 11 e Saulo aparecendo, e existe um movimento que pensa: o que vamos fazer com o resto do mundo em relação a Jesus? Porque agora descobriram que gentios podiam ser salvos. E a pergunta agora então é: o que os gentios vão fazer com a lei? E a questão também é: o que os judeus devem fazer com a lei? E Paulo era o homem equipado com os detalhes da nova aliança. A nova aliança começou no dia que Jesus morreu no Calvário, se é que podemos dizer dessa maneira. Ela nasceu ali, foi inaugurada no dia de Pentecostes. Mas os detalhes e tudo que Jesus morreu para providenciar não viria até o ministério de Saulo ou Paulo. Entendeu? É verdade. Irmão Swaggart, para responder sua pergunta sobre o que era ensinado antes de Antioquia, se olharmos para Atos 2 e Atos 4, em termos da mensagem de Pedro, provavelmente o que ele disse era entendido e repetido. Então, estudando aquelas palavras, obviamente ele pregava sobre milagres, sobre Cristo crucificado, ressurreto, e você pode ver um número de pontos teológicos ali que traziam pessoas para a salvação. Eu não sei se há como encontrar em nenhum outro lugar. São as palavras de Pedro no dia de Pentecostes. O fator principal naquela mensagem era: Jesus ressuscitou dentre os mortos. E, francamente, eles não sabiam nada sobre a cruz. Sabiam que ele morreu na cruz, mas o significado espiritual e como representava a nova aliança, eu acho que eles não tinham entendimento algum daquilo até que Paulo apareceu. O fator principal é que ele tinha ressuscitado. Mas você tem que entender por que o Espírito de Deus fez aquilo. Porque
Os líderes da nação de Israel estavam gritando bem alto: "Ah, o corpo dele foi roubado, ele não ressuscitou, isso é uma mentira e etc." Então o Espírito Santo fez com que os apóstolos pregassem muito sobre isso. Nós conversamos com ele, nós tocamos nele, e essa era a mensagem principal. Eles pregavam sobre isso, mas acho que eles não tinham tanto entendimento do que a cruz significava até que Paulo apareceu. Mas eles tiveram centenas de anos de sacrifícios com o sangue de animais inocentes, continuaram fazendo aquilo e João Batista o apresentou como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sei, mas Pedro menciona assim que ele morreu na cruz, mas se você continuar lendo, durante aqueles anos ali no livro de Atos, estavam pregando a ressurreição. Certo, eu quero mencionar algo, porque se você quer saber o que eles pregaram, é só olhar o que Jesus mandou eles pregarem antes de subir aos céus. Lucas 24:46 diz: Eles disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E essa mensagem tinha que ser passada para os judeus, e era novidade para eles. Aquilo era desafiador. Ninguém imaginou que o Cristo ressuscitaria dentre os mortos. Ninguém entendia isso. E para ser sincero, do que eu estudei naqueles 53 dias entre a crucificação e Pentecoste, quando Jesus teve a oportunidade de ensinar, provou das Escrituras que o Cristo tinha que morrer e ressuscitar. E foi isso que ele enfatizou de maneira tão forte que antes dele subir, eles pensaram: vamos estabelecer o reino agora? Porque ele não entrou em detalhes sobre isso, mas ele desafiou que pensassem, dando a eles passagens para provar que o Messias sempre era para morrer e ressuscitar dentre os mortos. Era bíblico que isso acontecesse, que Jesus era o Messias. Então, no versículo 46, ele diz que o Cristo tinha que sofrer para ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que o arrependimento de quê? De rejeitar a Jesus. E a remissão de pecados seria pregado em seu nome. Você tem que pregar o Messias e que eu sou o Messias. E pregar que a Bíblia ensina que o Cristo teria que morrer e ressuscitar, e que o arrependimento e a remissão de pecados, depois que eles acreditassem em mim como Messias, receberiam a remissão de pecados, e isso será pregado em meu nome. Agora vá até a mensagem de Pedro em Atos 2 e Atos 4 com isso em mente, e você verá claramente que ele estava dizendo: Jesus é o Filho de Deus, o Messias que morreu, e a Bíblia diz que ele ressuscitaria dentre os mortos. E isso também vem com a ideia de que ele foi amaldiçoado em questão, porque era o que a liderança queria dizer, no sentido que o corpo dele tinha sido roubado. Então provam das Escrituras que Jesus era o Cristo. Desde a introdução de João Batista no Rio Jordão até o tempo de Antioquia, os homens eram salvos e são salvos até hoje, aceitando Jesus como Messias e que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Eles entenderam que aquilo representava por completo? Não. Mas na medida que o tempo foi passando, creio que houveram revelações dessas coisas das Escrituras que o Espírito Santo dava para pessoas que eles se lembravam. Mas eles entenderam por completo em Antioquia, irmão Swagger, porque agora não era só salvação para os judeus através do Messias, é salvação para o mundo inteiro através de Jesus, o Cristo Messias. Por isso a mensagem teve que mudar. E decisões tiveram que ser tomadas sobre o que fazemos com o templo, e fazemos com a lei, e com os sacrifícios. Não é uma pergunta agradável. E agora estávamos se mudando para uma comunidade judaica aqui em Antioquia, e algo que o Bob mencionou, nunca pensei nisso, mas acredito que é que devemos considerar. Eu estou supondo, mas lembra que Barnabé, ele era o contato entre Jerusalém, porque Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia. Então, quando ele vai para lá e volta com Saulo, Barnabé era o contato. Ele era a pessoa que liderava, mas estava apresentando esse homem que ele sabe que tem toda a revelação. E eu creio que foi um período de tempo de transição, até que as pessoas de Antioquia ainda achavam
desconfortável ter esse homem ali que tinha matado muitos de suas famílias. Tinham recém-convertidos ali. E eu acho que demorou pouco mais de um dia ou dois para apresentar Paulo e que ele tivesse liberdade de ensinar o que Deus passou para ele. E creio que talvez essa tenha sido a transição que vimos quando Barnabé e Paulo estavam liderando juntos e houve uma oportunidade de Paulo começar a ministrar para os judeus que ainda não tinham recebido. Então, aprendemos disso que a única coisa que a pessoa tem que fazer para ser salva, a pessoa não tem que entender a cruz ou as doutrinas, não tem que entender nenhuma, na verdade. Só que Jesus morreu por nós e que quando aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, estamos salvos. Assim como é hoje em dia. Mas isso aí não é entender algo a respeito da cruz? Como é que é? Isso não é entender algo a respeito da cruz? Na realidade, não. Como Lauren acabou de explicar, quando Pedro, em Atos 2 e 4, Cristo sofreu de acordo com as Escrituras, ressuscitou de acordo com a Escritura, mas isso aí é longe de ser entendimento da cruz, viu? Não é todo o entendimento, mas é bem mais do que eles tinham antes. O entendimento mais profundo, irmão Swagger, e eu concordo com o Bob, porque eu entendo que em 1993 eu sabia que eu era um pecador. Tá bom, ninguém precisa me falar, porque disso eu sabia. Sabia que estava separado de Deus, sabia que eu não estava indo para o céu, não tinha jeito. Mas em 93, eu passei a crer que Jesus pagou o preço pelo meu pecado naquela cruz. Você é o produto de 2000 anos de trabalho, entendeu? Depois desse acontecido. Interessante é que, olha, todo erudito que fala disso nega essa declaração de Paulo. Mas vou ler, e se pudermos usar a palavra de Deus em seu contexto literal, acredito que vai esclarecer algumas perguntas. 1 Coríntios 15, versículo 3, Paulo diz: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Eles sabiam que ele tinha morrido, mas não acho que entendiam as ramificações e não tinham como entender. Existe uma certa evidência aqui que Paulo diz que parte da revelação, o propósito da cruz era para lidar com pecados. É claro, acho que foi o fator principal da cruz, na realidade. E temos que ir para o intervalo. Olha, nós voltamos já, então não saia daí.